eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais, o programa criado, ou o podcast criado, para mostrar, dar visibilidade aos candidatos a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. E no Parla Mais de hoje a gente traz uma mulher negra, uma mulher militante dos movimentos sociais, que está pela segunda vez candidata a uma vaga na Câmara Municipal. Estou falando de Maria Antônia da Silva, mais conhecida como a Maria da Bancada Antirracista. Tudo bom, Antônia? Olá, tudo bem? Bom, para começar, como é que é essa história de Maria da Bancada Antirracista? Como é que surgiu isso? Fala pra gente. Certo. Então, o projeto da Bancada Antirracista para a gente não é um projeto novo. Desde das eleições, né, passadas, a deputada estadual e federal, a gente constituiu esse processo de bancada antirracista, mas a gente já vinha também de um projeto de construção ali em 2020, ainda de candidaturas coletivas, e aí eu participei dessa coletiva em 2020 chamada As Marias, ainda com a professora Sueli, com a Madalena, que já foram cabeças de chapa do PSOL, e com a Brenda, filha da Maria. Então, a gente já vem nesse processo de se constituir enquanto não só um coletivo, mas apresentar uma proposta nova para Teresina, que saia um pouco do personalismo também das candidaturas que a gente tem visto aí, como se fosse uma única figura que pudesse representar toda uma população. Então, a gente também tenta fugir um pouco desse processo de personalismo. E aí a bancada antirracista em si vem muito de um processo da gente entender que a gente vive num município em que muitas pessoas se autodeclaram pessoas pretas e pardas, mas que na Câmara Municipal de Teresina a gente tem pouca ou nenhuma representação nesse sentido. É um contrassenso, né? Com certeza. E aí a gente tem essa pouca representação. Como é um contrassenso, desculpa te cortando aí, ter poucas mulheres na política, uma vez que as mulheres são maioria, né? Outro contrassenso também. E aí, para a gente isso é muito nítido, porque como que a gente precisa pensar hoje a Câmara, né, do nosso município, no sentido de que tem essa pouca representação, e aí mais, por vezes ainda é uma representação que se veste muito veste as pautas, às vezes, das mulheres, diz que vai fazer essa defesa, mas que na Câmara, infelizmente, às vezes não pauta a vida das disso, mulheres, né? não pauta a vida das pessoas negras, por mais que, às vezes, se autodeclarem, inclusive, pessoas pardas. Agora sim, essa bancada antirracista, você, pessoalmente, já sofreu algum tipo de racismo? Ah, com certeza, desde a infância. Como assim? Dá um exemplo aí pra gente. Eu acho que, para mim, é muito nítido. Tem um exemplo para mim, que é muito nítido, assim, de escola mesmo, bem no meu ensino inicial. Que, assim, eu estando no meu seio familiar, eu sempre comento com os meus amigos, né, sobre isso. Eu estando no meu seio familiar, eu não tinha tanto essa noção do que era o racismo, porque eu sempre convivi com pessoas negras, assim, a minha família, as pessoas do meu entorno, as pessoas que socialmente eu tive contato desde o início. Então, isso para mim não era tão nítido. Mas ao acessar a escola, isso para mim ficou muito nítido. Porque foi o primeiro ambiente, esse segundo ambiente de socialização que a gente tem, na verdade, além do familiar, mas que foi um ambiente que o racismo ficou muito escancarado, porque eu tive a oportunidade de ver pessoas diferentes de mim, mas pessoas também que, infelizmente, às vezes crianças que são, e aí é responsabilidade dos pais, obviamente, mas que são também, tem esse viés do preconceito, que foram preconceituosas comigo nesse sentido, de às vezes não querer brincar, às vezes de apelidos ainda pejorativos. Lá em tenra idade, né? Exatamente. Na adolescência, você está com quantos anos hoje? Hoje eu tenho 28. 28. Eu pergunto isso geralmente para as jovens. Para as mais, digamos assim, para quem está numa idade superior à sua, eu pergunto primeiro se incomoda. Mas eu não acredito que você se incomode com isso. Então, você tem 28 anos e você estudou o que lá na Federal? Eu estudo Ciências Sociais na Universidade Estadual do Piauí. Estou concluindo o curso agora. Trabalhou ou trabalha? Eu trabalhei numa escola, né, como professora de Sociologia por um tempo. Hoje eu dei essa pausa, estou concluindo para voltar para o mercado. Para fazer essa campanha também e a conclusão do curso. Isso. E você pretende atuar em que área? Vai para o magistério, vai dar aula?
Por magistério. Pretende seguir nos estudos, fazendo, sei lá, especialização, mestrado, doutorado? Sim, com certeza. Eu fiz questão de estar num curso de licenciatura. Eu sempre comento isso também, que antes de fazer a licenciatura, eu iniciei um curso de psicologia, que eu tranquei na metade, aí eu fui fazer ciências sociais na UESP, e foi uma escolha muito proposital minha, assim. Eu queria fazer licenciatura porque eu tinha interesse tanto nas ciências sociais, especialmente na ciência política, e aí eu fui para a universidade nesse sentido. Então, me formando, eu tenho interesse em trabalhar na área, sim, como professora de sociologia do ensino médio, mas também viso aí um futuro de tentar um mestrado, enfim. Entendo. Você, lógico, tem um perfil todo de esquerda. Uhum. E a escolha do PSOL entre tantos partidos de esquerda, por que foi exatamente o PSOL? Nossa, é interessante isso, porque o PSOL é meu primeiro partido, né? O primeiro partido que eu me filiei. E assim que eu acesso a universidade... Primeiro e único, né? Sim. E assim que eu acesso a universidade, eu acesso ali mais ou menos naquele período de 2018, assim, onde a gente tem muito essa situação que aconteceu pós, né, impeachment da Dilma. É um ano que tem também a eleição do Bolsonaro. Enfim, tem vários processos acontecendo. E eu já sei que eu não quero me organizar, por exemplo, em partidos de esquerda que estão ali no centro. Então, eu já Isso aqui é esquerda radical. Eu já entro na universidade com essa concepção de que eu quero me organizar politicamente, porque esses impactos que eu vi socialmente, né, na política me incomodaram muito, né, me fizeram ter esse sentimento de movimento. Então, eu já queria me organizar. E aí, antes de me organizar no PSOL, eu me organizei nos movimentos sociais. Posterior a isso, em 2019, mais ou menos, eu me filiei ao PSOL com essa concepção de que eu queria um partido de esquerda realmente. Perfeito. O que você acha que precisa mudar em Teresina que está te levando para a Câmara Municipal? Além da questão do preconceito, que eu acho muito difícil. Na verdade, eu particularmente, que me incluo entre os negros, eu acho que eu sofro muito mais um racismo social do que um racismo, aliás, uma espécie de preconceito racial do que racista, mas cada um tem a sua forma de ver e sofre na pele de forma diferente. Mas assim, que tipo de bandeiras você leva, caso você chegue na Câmara Municipal, você quer levantar? Diz, não, a Maria Antônia vai ficar conhecida como aquela que defende estas pautas, essa e essa. Não necessariamente de partido, às vezes você está no partido, você pensa de uma forma que o partido não é que não se interessa, às vezes não quer tocar no momento, mas assim, meu caminho é esse. Certo. Então, a gente tem uma concepção, uma coisa interessante, que é falar muito sobre juventude. Porque eu sou uma pessoa ainda jovem, né? Mas porque também a gente hoje vive, inclusive a gente vive no país, um momento onde a gente tem um ascenso muito grande de maior população da juventude. Segundo o Atlas, né, de Juventude de 2021, se eu não me engano, a gente tem 47,8 milhões de jovens no hoje. Brasil, né? Isso. Se eu não estiver enganada quanto a esse dado, mas eu acho que é isso. Então, para a gente pensar hoje sobre juventude, e aí inclusive sobre juventude negra, que é uma pauta que a gente levanta muito, é muito importante. No sentido de que é importante também pensar políticas públicas para esse setor. A gente tem hoje uma juventude que, infelizmente, às vezes é muito assediada pelo crime, pela criminalidade, por todo esse processo social que a gente sabe que acontece, é muito aliciado ainda desde adolescente nas comunidades, né, mais empobrecidas. Então, pensar políticas públicas hoje para a juventude, para a gente, é muito central. E aí, pensar políticas públicas através da defesa de quê? Para a gente é muito importante pensar políticas públicas para a cultura, para a educação, porque a gente sabe que são meios que a gente consegue acessar os jovens hoje nesse lugar, né? Entendendo que a educação ainda é, sim, esse lugar que possibilita as pessoas ascenderem, mas também que possibilita que elas tenham conhecimento e consigam, né, se libertar de todos os processos. E porque a cultura não é tão valorizada quanto deveria, principalmente a cultura das pessoas negras, né? Quando a gente fala ali das batalhas de rima, enfim, fala dos slams, fala desse processo que as pessoas negras que estão nas comunidades têm mais acesso e por muitas vezes conseguem se afastar, né, da criminalidade ou de qualquer processo nesse sentido através desse lugar. Mas para a gente também é importante pensar a vida das mulheres. Assim, aqui havia, há algum tempo atrás, muito forte, um movimento chamado Coisa de Negro. Ainda existe? Sim.
existe. Me É um desculpa, movimento mas ali... esse movimento está meio fora da mídia. Mas, assim, ele era muito forte mesmo. Sim. Eu, como repórter de rua, fiz inúmeras reportagens sobre esse movimento. Mas, enfim, a gente fala com relação à juventude, e aí, brancas e negras, mas nós somos um povo miscigenado, tem muito negro na nossa comunidade, na nossa cidade de Teresina. E assim, o que você acha que está faltando, né, para essas comunidades? Você está falando aí em centro de quê que você falou? De políticas públicas. Mas quando a gente fala em política pública, fica um pouco vago. Uhum. O que seria, assim? Seria uma política pública incisiva na questão do negro, da juventude negra, mas oferecendo que tipo de oportunidade? Por exemplo, uma das oportunidades que para mim é muito nítida é, para além dos editais que já ocorrem, né, para as pessoas concorrerem, terem investimento nos seus projetos, nas suas produções, centros culturais onde a gente possa fomentar, né, nas comunidades, nas periferias de Teresina, centros culturais onde eles possam ter investimento e que os jovens consigam acessar esses lugares. Hoje a gente tem nas comunidades, quando eu passo e a gente vê, a gente tem no máximo uma quadra muito degradada, assim, às vezes mal iluminada, não tem uma rede, não tem um nada, para as crianças ali, ou para os adolescentes, para os jovens, fazerem esportes. Um exemplo disso. E aí, então, a gente pensar centros culturais onde essas pessoas possam ter acesso à cultura de forma organizada, ter acesso a debater cultura, a debater, enfim, a ter lugares, inclusive, para esporte, mas também para acessar organizações, batalhas de rima, acessar slams, acessar um debate cultural. O que é o slam? Desculpa a minha ignorância. O a slam batalha de rima eu já conheço. O slam, a gente chama de poesia, é uma poesia falada. Aqui no estado é uma coisa que tem crescido. Eu acho que nos municípios, nos países... Você já participou disso? Sim, participei. Eu queria que você recitasse. Não enquanto uma pessoa que recita poesia, mas enquanto uma pessoa que acompanha essa cena mais geral do hip hop, né, das pessoas, nesse sentido. Então, é poesia falada, onde as pessoas recitam suas poesias a partir das vivências que elas têm. E, dependendo da situação, são espaços onde a gente tem uma... Como é que eu posso colocar? Tem ali as premiações, as pessoas fazem as suas poesias, elas recitam, né? São poesias faladas. No geral, são pessoas mais enegrecidas que participam desses espaços, de forma geral, porque é a maioria da população. E aí elas são lugares também onde as pessoas conseguem colocar suas dores, as suas vivências, dialogar com outras pessoas que vivem aquilo que eles estão vivendo. Então, conseguem, inclusive, se libertar de muitos processos através disso. O slam seria, de forma muito simplificada, esse lugar. Agora eu assim. entendi. Porque o slam remete a gente lá para o Oriente Médio, para outra cultura que, enfim, está esclarecido. Agora, o seguinte, eu já entrevistei algumas pessoas aqui, inclusive gente do PSOL, e eu fico me perguntando, assim... Se as propostas são tão boas, tão elevadas, que visa resgatar o jovem, a negritude de uma maneira geral, por que não temos uma representação ainda na Câmara Municipal? Por que nós não temos ainda na Assembleia Legislativa? Salvo engano, nós só temos um prefeito de capital no Brasil, né? Que é o de Belém do Pará. Que, aliás, não está nem muito bem na fita, não, mas enfim. Mas vem aí o Boulos, em São Paulo. Você acha que vem? Vem aí o Boulos em São Paulo. Vamos nos esforçar. Mas... Não tem perigo desse bolo solar, não, né? Não. Bom, está sendo investido muito na campanha do Boulos. Eu vi o presidente Lula, o governo, enfim... Pegou uma vice que é do PT, salvo engano, né? Que é a Marta Suplicy. Tá muito forte lá, mas assim, fora esse, tem outro? Não tem outro. Eu acho que é muito interessante se pensar isso, porque a gente pensa também socialmente como que a nossa sociedade se organiza, né? A gente vem... Se eu pensar o estado do Piauí, né, de forma muito, muito específica, assim, mais cortada, a gente tem um estado onde a gente tem uma cultura das oligarquias políticas ainda muito forte. Então... Hoje em dia a gente tem isso, na verdade, tem pessoas, inclusive, que são
que é filho do deputado, que é irmão do deputado, que é a esposa da pessoa que foi o candidato. Então, isso ainda é muito forte em Teresina, porque é cultural, assim, infelizmente. Eu só lamento, e aqui eu vou fazer eu vou fazer o papel do advogado do diabo. É assim, eu só lamento é que quando a esquerda vai assumindo o poder, ela utiliza essa mesma prática, né? Nós tivemos aqui vários políticos de esquerda. O mais notório é o governador Wellington Dias, o senador Wellington Dias, que terminou colocando a esposa como deputada, que já está no Tribunal de Contas do Estado. Nós tivemos também o hoje petista, que é o Wilson Martins, colocando a esposa. Então, assim, eu fico me perguntando como é que se sente um esquerdista raiz vendo isso, entendeu? Nossa, desde que eu entrei na universidade, para mim, a gente já tinha uma configuração de governo do Estado muito problemática. Assim. Eu vim de uma universidade estadual, em que a precarização do ensino era muito sentida por mim naquela época. Tanto que eu fiz questão de militar no movimento estudantil, em defesa de uma educação pública de qualidade. Assim. E até hoje, você falou do Wellington Dias, mas a gente tem hoje, inclusive na figura do Rafael Fonteles, um projeto muito mais neoliberal do que era o do Wellington Dias. Sem dúvida. Então, é outra história. É uma coisa assim. E é isso, é filho do filho, né, que a gente estava falando. Que também apadrinhado pelo Wellington Dias, né, no processo eleitoral para poder, né, chegar nesse lugar. Então é muito triste para a gente chegar e olhar essas coisas. Inclusive por isso que eu me organizo no PSOL e não no PT, assim. Óbvio que eu tenho minhas Quem são críticas ao teus PT. ídolos assim na política, se essa a gente pode chamar de líder, mas que você admira na política? Ídolos. Vamos lá, aqui em Teresina Sim, ou vamos nacionalmente? começar por Teresina. Em Teresina, eu sempre me referenciei muito na professora Maria Sueli. Sim, que já foi inclusive candidata a governadora, eu entrevistei ela na época, eu estava noutra TV. É uma pessoa bem centrada, bem equilibrada. Fui candidata. Ela me incentivou muito no processo dessa primeira candidatura que eu estive. Inclusive, fiz essa coletiva, né? Estive nessa coletiva com ela, então ela foi essa pessoa também para mim de muita referência. E no Brasil? Vamos lá, a nível Fora de Brasil. Boulos, né? Não. A nível de Brasil, eu tenho algumas figuras importantes. A gente tem, inclusive, figuras no pessoal muito importantes nesse processo. Tem ali a Erika Hilton, mas também tem outras figuras que pra gente, que pra mim, por exemplo... A Erika é aquela que é trans, é? Isso. Ela é do PSOL? Ela é do PSOL. De Minas Gerais, é? Não, eu acho que é São Paulo. São Paulo, é? Se eu não estiver enganado. Tá. Mas a gente tem muitas figuras nesse sentido. Pensando no Brasil também, para além de figuras que estão nesse cenário político, institucional, né? Tem também a Marielle, que, enfim, foi uma pessoa que foi muito importante no processo das juventudes ali, participou de muitos congressos nacionais de juventudes do PSOL, então incentivou muita gente nesse processo. Tem a Simone Nascimento, que é uma pessoa que é da bancada feminista hoje, mas que tá pleiteando também uma vaga para a vereança. A bancada feminista é uma bancada de deputadas, né? Então, tem ela que está nesse processo de vereança. E, assim, tem muitas pessoas nesse processo que dá para... Internacional, tem algum líder da atualidade ou do passado que você se orgulha dele e da militância dele, da política dele, do que ele pregou? Pronto, se a gente pensar aí nesse lugar de liderança, e aí eu falei de figuras institucionais, né, que estão na política institucional. No Brasil tem Lélia Gonzalez, que é uma figura, que é uma intelectual negra, que militou no MNU, no Movimento Negro Unificado, que foi muito importante para a minha trajetória enquanto mulher negra que estava ali nesse processo de compreender. A nível internacional, eu posso pensar também, sei lá, uma que é muito clássica, que é a Angela Davis, mas não só, tem ali a Bell Hooks, tem a Patrícia Hill Collins, enfim. E homens? Algum líder? Que eu só falei de mulheres, só né? Só falou de mulher. Então... É porque homem não que não exista, mas existem vários homens que a gente pode se referenciar nesse processo. Eu acho que a gente tem muitos líderes ali quando eu penso, por exemplo, o movimento dos Panteras Negras. Então, foi um movimento que teve... Fez sucesso nos Estados Unidos, né? Então, Malcolm X. Enfim, teve várias pessoas
que são homens nesse processo, assim, de pensar política para as pessoas negras também. Tá, vamos voltar para Teresina, vamos falar em Câmara Municipal. Vamos falar das pautas identitárias, que são, às vezes, muito polêmicas. E estando na Câmara, certamente uma representante do PSOL vai levantar. Fiz essas mesmas perguntas para Marinalva quando ela esteve aqui. Com certeza. Então, por exemplo, essas pautas que às vezes não são bem vistas pela grande maioria da sociedade. Vamos começar por droga. Nossa, eu acho que é uma pauta polêmica, né? Mas para a gente, enquanto bancada antirracista, enquanto pessoas que pensam aí a vida da juventude negra, a pauta das drogas é uma pauta que tem muita centralidade no nosso programa. Por quê? Porque a gente acredita que existe essa falsa correlação de guerra às drogas, que correlaciona ali com o que é o projeto de segurança que a gente tem, que é um projeto muito repressivo, mas que não dá conta de responder as questões que a sociedade coloca, que é a violência, que é o aliciamento da juventude com relação a entrar para o crime, enfim, a esse processo que está tudo correlacionado. Então, para a gente, passa por uma questão de segurança pública, de pensar segurança pública com qualidade, que não seja uma segurança pública que só repreenda e que seja repressiva e que seja nas comunidades. Mas com polícia, né? Que chegue nas comunidades com o pé na porta, invadindo a casa das pessoas, porque só isso não funciona. Se funcionasse, claro. A gente não tá, já tinha resolvido. Então, isso nós concordamos muito com você. É isso. Então passa por um outro lugar. Passa por um lugar da gente ter uma polícia que ela seja... que ela tenha um processo mais investigativo, assim, no sentido de compreensão também de um outro lugar de sociedade. De compreender, por exemplo, que passa pela educação, que eu estava falando para você mais inicialmente, não, que o debate de educação, o debate de cultura estão centralmente correlacionados com o debate de segurança pública e de juventude, porque são esses lugares que essa juventude que hoje está aliciada para o crime vão conseguir desaguar e sair disso. Então, isso, sem dúvida. São coisas que estão correlacionadas. Pensando a relação com as drogas, a gente tem uma relação uma relação um pouco complicada no sentido de que eu também não acho que seja só proibir. Né? Não acho que proibir e criminalizar as pessoas que fazem uso, né, de drogas, recreativos ou não. Eu acho que passa por um lugar da gente compreender que o uso e o abuso de drogas é um lugar de saúde, né? Então precisa ser tratado como tal. E que o fato de proibir não vai fazer com que as pessoas deixem de utilizar, porque se fizesse as pessoas não estariam mais usando. E aí o que acontece? Quando a gente proíbe, criminaliza, a gente fomenta várias outras coisas, por exemplo, o tráfico de armas. Então, assim, para que existiria com tanta força esse projeto de tráfico de armas, enfim, e o próprio tráfico mesmo, né, das drogas em si. Quer dizer, você acha que se combater uma vai fortalecer a outra? Aumenta a outra? Não acho que combater uma fortalece a outra, porque eu não acho que isso seja combater. Vamos pular. Ficou meio confuso. O fato de você proibir não significa dizer que você está combatendo de forma real o projeto, entendeu? Só dizer assim, criminalizei, combati, não pode usar, não pode ninguém ter. Não tá. Não é uma coisa que a gente consiga fazer. Teria que haver mais uma política incisiva de segurança no combate, por exemplo, ao tráfico do que ao usuário. É isso que você está querendo dizer? Que eu quero dizer que eu acho que a gente tem que legalizar as drogas. Legalizar. Pronto, era isso que eu queria ouvir. Então, droga, legaliza. Aborto. Sou a favor da legalização do aborto. Também. Né? Somos a favor. Linguagem neutra nas escolas. Somos a favor. A favor também. Porque isso precisa ficar muito claro. Então, quem votar em você sabe que você defende isso. Né? O que eu acho chato, sabe o que é? É você chegar aqui toda santinha, dizendo que não, que é contra a droga, que é contra... Não sou, não. E aí, quando chega no poder, você começa a votar ou apresentar projetos nesta área. Mas, assim, isso é uma questão... Inclusive, a gente anda com adesivo do Legalize Já. A gente distribui muito em alguns espaços que a gente constitui, entendendo que a gente precisa fazer um debate de drogas mais qualificado. Mas agora eu vou pegar essa deixa para fazer refazer uma pergunta que eu fiz. O desempenho do pessoal nas urnas, muitas vezes, não fica prejudicado por conta da defesa
destas pautas identitárias que a sociedade ainda não está preparada para encarar, para debater? Pode ser que sim, ao mesmo tempo que é um lugar, esse momento eleitoral é um momento que a gente também não pode deixar de discutir essas coisas. Então, isso também dá visibilidade para o que a gente está discutindo. Quando eu falo, por exemplo, é uma coisa muito, muito intrínseca, assim, porque quando a gente fala de legalização do aborto, eu falo assim, eu sou a favor, parece que existe, né? Se criou, na verdade, essa dicotomia de que ou você é a favor ou você é contra. Esse espaço político, ele dá a oportunidade para a gente de dizer assim, eu sou a favor do aborto, porque, por exemplo, as pessoas que mais morrem fazendo aborto dentro desse processo da ilegalidade são mulheres negras empobrecidas, enquanto mulheres brancas, em sua maioria, fazem sim, praticam sim o aborto em clínicas especializadas, às vezes até fora do país, e seguem com suas vidas normalmente. Então, quando eu falo que eu sou a favor do aborto, eu estou falando que eu sou a favor da vida das mulheres negras, que elas também merecem esse lugar de humanidade, não só de desumanização, para poder passar por um processo de aborto. Isso, obviamente, longe de um processo também da religiosidade, né? Que, infelizmente, a religiosidade traz principalmente o cristianismo em si, né, faz esse debate de forma muito, muito incisiva. E pode até fazer dentro da religião, mas eu acho que não no espaço político. Você não crê em Deus? Você não tem uma religião? Sim, eu tenho, mas a religião e as coisas da espiritualidade não necessariamente não devem estar nesse lugar do parlamento, porque quando a gente vai para um parlamento, por exemplo, a gente está num país laico. Sim, sim. Então, como é que a gente vai... Constitucionalmente laico. Na teoria, né? Porque a gente sabe que na prática nós somos um país cristão. Exatamente, na prática isso não acontece. Então, quando a gente vai para esse lugar, é para um lugar de defender mesmo essas situações e essas pessoas. Bom, eu gosto muito da sua sinceridade. Isso é uma coisa que talvez marque o eleitor no sentido de dizer, bom, pelo menos eu vou votar sabendo que é assim, entendeu? Uhum. Bom, ali foi o sinal de que nós já estamos quase no final. Certo. Eu queria que você encerrasse a nossa conversa aqui na entrevista, olhando para essa câmera e dizendo para o eleitor de Teresina, para a comunidade teresinense em geral, por que você merece estar lá representando a nossa cidade, estar na Câmara Municipal. Certo. Essa é uma pergunta que eu considero, inclusive, muito difícil, mas eu acho que a gente vive hoje um processo de muita descrença na política institucional em si. E eu entendo, porque, de fato, a gente vem levando muitas lapadas, mas esse ainda é um lugar de disputa e esse ainda é um lugar de disputa das nossas vidas. Então, ter pessoas lá que estão falando de saúde pública, que estão falando de educação, que estão falando de juventude, que estão falando de todas essas pautas, vindo de lugares semelhantes ao que a maioria da população está, que são comunidades, enfim, lugares periféricos, pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia para conseguir a sua renda, é mais do que importante. E mais, dizer que é para a gente ter o cuidado de que a gente tem hoje na política institucional, infelizmente, pessoas que se vestem como pessoas da renovação. Às vezes, inclusive, pessoas jovens, tão jovens quanto eu, que dizem assim, nós somos a renovação, e que de renovação não tem nada. Às vezes, o seu apadrinhamento político é de pessoas que vêm da oligarquia, que vão continuar, inclusive, através dessas pessoas, mandando e desmandando nesses espaços institucionais e colocando as suas pautas em voga e não as pautas que realmente a população precisa. A bancada antirracista, nós não constituímos esse lugar. Nós viemos das periferias de Teresina e nós temos como compromisso político falar da vida dos nossos. Perfeito, eu entrevistei aqui a Maria Antônia da Silva Vieira, que é conhecida como Maria da bancada antirracista. Ela está pleiteando uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, você faz a inscrição agora, aciona o sininho para receber as nossas notificações e faz aquele movimento dos 3 Cs. Você curte, comenta e compartilha essa entrevista. Manda aqui as ideias da Maria Antônia para Teresina, para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. Obrigado, viu, Ana? Eu que agradeço. Ana não, Maria Antônia. Até o nosso próximo Parla Mais.